Quem me conhece mais sabe que eu tenho um interesse muito grande no viés político da literatura, né? Da formação que isso traz para a questão social, cultural de um país, para toda a referência que a literatura pode trazer, e Dante faz isso de uma forma impecável, né? Fez lá 700 anos atrás e ainda nos toca profundamente hoje. Eu queria começar. O professor Valdir me plagiou e já falou do canto 3. Eu queria, justamente por um momento político mundial pelo qual a gente tem passado, fazer uma leitura do canto 3 para vocês, que é quando o Dante chega à porta do inferno, né? E lê as palavras horríveis, né, que estão escritas acima dessa porta. Então eu vou fazer a leitura desse canto para a gente, para que depois a gente continue com algumas questões. Vocês, para quem comprou o livro, vocês vão ver que tem uma introdução do canto, que faz um resuminho, aí são os versos com as notas, né? Então, esse resuminho diz que o poeta chega à porta do inferno, onde depois de lidas as terríveis palavras que lá estavam escritas, entra acompanhado por Virgílio, que lhe mostra no vestíbulo os ignavos sendo punidos. Seguindo o caminho, chegam ao Aqueronte, onde está o barqueiro infernal, que passa as almas para outra margem para que lhes sejam aplicados os suplícios. Segue-se um terremoto, lampeja uma luz, e Dante cai sem sentidos. E aí começam os versos. Por mim se chega ao reino doloroso, por mim se chega a dor que não tem fim, por mim se chega entre a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, formaram-me a divina potestade, o supremo saber e o amor primeiro. Tudo que tenha sido antes de mim criado é eterno, sendo eu também eterno. Deixai, vós que entrais, toda a esperança. Vendo estas palavras, com escura tinta escritas no alto de uma porta, exclamei: Mestre, apavora-me o conceito. Respondeu-me ele, como homem experiente: Aqui convém que rejeites todo medo e que arredes de ti toda hesitação. Chegamos ao lugar onde eu te disse que a gente martirizada encontrarias, que perdeu a graça de Deus para sempre. Em seguida, pela mão me tomando, com alegre face que me deu conforto no mistério das coisas, me introduziu. Logo suspiros, prantos e altos gritos, ressoando por um ar sem estrelas, lágrimas me suscitaram, mal entrei. Diversas línguas, expressões horrendas, bater de mãos, gemidos multiformes, misturavam-se com brados de ira e dor. Esse tumulto incessante se ouvia na zona deste ambiente sempre turvo, como quando um tufão revolve a terra. Eu, que tinha a fronte banhada de horror, exclamei: Mestre, o que é isso que eu ouço? De quem são esses ais tão pesarosos? Respondeu-me ele: Essas dolentes queixas provêm das almas tristes dos que um dia viveram sem louvor e sem censura. Estão junto ao coro dos maus anjos, que a Deus não foram nem fiéis nem rebeldes, pois só sentiram amor por si próprios. Para o bem do seu esplendor, o céu os baniu, negando-se o próprio inferno a recebê-los, para que deles os réus não tenham orgulho. Continuei: Mestre, que intensa mágoa causa os pungidos brados que desferem? Respondeu-me ele: Em resumo, te direi que a eles falece a esperança de morrer, e isso rebaixa tanto o seu existir, que inveja eles têm de qualquer outra sina. O mundo não conserva deles memória. A piedade e a justiça os repudiam. Sem mais cogitar deles, olha e passa. Neste ato, divisei o estandarte, que muito veloz girava em círculo, que era o maior contraste da inércia. Vinha depois dele multidão tão densa que nunca alguém teria acreditado ter tanta gente à morte vitimado. Reconheci no entorno um ou outro, distinguindo entre os demais a sombra daquele que fez,
por ser fraco, a célebre renúncia. Logo avistei e depois me certifiquei que essa multidão era a reunião dos mesquinhos, réus diante de Deus e dos inimigos dele. Esses míseros, sempre alheios à vida, estavam nus e eram remordidos por mutucas e vespas que ali eram vistas. O rosto, por tais picadas, vertia sangue, o qual, caído aos pés, unido ao pranto, servia de repasto a imundos vermes. Passando a contemplar objetos novos, notei gente à margem de um grande rio e disse ao mestre: explica-me esta cena, dá-me a saber quem são esses sujeitos e qual o afã que mostram de o transpor, como observo através da luz opaca. E ele a mim: saberás o que desejas quando detivermos os nossos passos às margens sombrias do Aqueronte. Então, baixando os olhos envergonhado e receando ser indiscreto, silencioso eu o segui até o rio. Logo aproou a nós uma barca com um velho, já de idosas cãs todo coberto, bradando: ai de vós, ó almas parvas, não espereis ver o céu nunca mais. Venho vos transferir para a oposta margem, onde entre fogo e gelo imperam trevas. E tu, ser vivente que aqui estás, desses outros te aparta, que estão mortos. Mas viu que me deixei ficar imóvel e tornou: por outras vias e outros rumos acharás algum passo em que atravessares. Convém que em mais segura nave embarques. Disse o guia: não te enraiveças, Caronte. Assim se decretou lá onde a vontade equivale ao poder. Portanto, basta. Delívido pântano, então, o nauta serenou o peludo rosto, no qual se notavam, em torno das órbitas, discos ardentes. Mas as desnudas e sucumbidas almas mudaram de cor, rangendo os dentes, mal escutaram as cruéis palavras. Blasfemavam contra Deus e amaldiçoavam os pais, a espécie humana, o lugar, o tempo, a sua descendência e o seu nascimento. Depois, com altos prantos, de uma feita, transpuseram-se à margem condenada, que aguarda quantos são rebeldes a Deus. Caronte, demônio dos afogueados olhos, acenando-lhes, todas elas recolhe, ferindo com o remo as atrasadas. Caem no outono, uma após outra, as folhas, e vão caindo até que enfim o ramo delega à terra todo o seu despojo. Assim os reprovados filhos de Adão, a tais acenos, um a um embarcam, como obedecem as aves ao chamado. Dessa forma, cruzam a onda negrejante e antes que acordem a oposta margem, já na anterior, novo grupo se reúne. O preceptor Cortês me disse: meu filho, aqueles que morrem na ira de Deus, todos, do mundo inteiro, para que conversem, pressurosos para atravessar o rio. A divina justiça os incita de modo que o terror se lhes muda em desejo. A alma sem culpa aqui jamais perpassa, e isso explica o despeito de Caronte na interpelação da qual foste alvo há pouco. Calou-se, e logo o solo tenebroso tremeu, a ponto de, do susto, a ideia ainda me banhar a fronte de suor. Das entranhas, a terra lacrimosa projetou como um raio, luz arroxeada, que todo sentimento me aniquilou. Tombei, qual homem vencido pelo sol. Então, esse é o nosso terceiro canto. Eu tenho alguns amigos um pouco ecléticos e estranhos, me disseram que só eu mesmo para trazer o inferno para a igreja. Então, aí está o inferno, né? O terceiro canto para vocês. Agora eu vou passar para a professora Maria Tereza, que vai fazer um pouquinho a contextualização para a gente desse nosso projeto. Para nós foi muito importante que a editora desse apoio a esse nosso projeto, e até com muito orgulho que a gente conta com esse volume, conta de fazer parte do acervo da editora. Para nós foi realmente presente. O pontapé inicial, digamos assim, desse projeto, depois de ter trabalhado bastante
como professoras e como leitoras da Divina Comédia, foi o fato de pensar no leitor, acima de tudo, no leitor, né? Então, é claro, em 700 anos foram produzidos vários volumes sobre Dante, a começar até com o filho dele, o Pietro Alighieri, que foi um dos primeiros comentadores da Divina Comédia. Temos Boccaccio nessa fila, temos inúmeros autores mais ou menos conhecidos e uma imensidade de volumes. É claro que muitos dos volumes italianos trazem uma quantidade de notas assim que ocupam a página inteira e deixam assim às vezes 2, 3 versos, porque trazem todos os estudos, até mesmo filológicos, comparativos e tudo mais. Quando nos deparamos assim, o que estaria faltando para o leitor brasileiro? O que seria interessante para o leitor brasileiro do século XXI em relação a um clássico que, de repente, muita gente... eu não vou conseguir ler, um clássico é muito complicado, muita coisa. Então, isso nos norteou, não só no sentido da tradução, como no sentido de tentar elaborar notas. E é claro que, como tem toda essa tradição, né, de produzir notas, nos valemos de inúmeras edições e fizemos uma pesquisa bastante grande e tentando resumir ao máximo para não atrapalhar a leitura. Nosso foco é a leitura, né? Inicialmente pensamos em trabalhar com a tradução do Barão da Vila da Barra, que fez uma tradução em 1888, não sendo muito conhecida. Mais conhecida foi a de Pedro Xavier Pinheiro, que a gente reencontra em várias edições, em muitas edições, porque está em domínio público, então é sempre refeito. Aos poucos, quer dizer, ao tomar conhecimento da obra, vimos que existiam vários momentos em que existiam problemas aí na elaboração da tradução dele. E fomos invadindo aí o texto cada vez mais e acabou sendo assim o que resultou agora. Então, essa questão da preservação do sentido do texto, assim, é uma questão também, rimas, né? Então, Dante é fantástico. É fantástico se pensarmos que nesses 14.233 versos ele conseguiu fazer rimas encadeadas em tercetos, né? Rimados em decassílabos rimados. Quer dizer, é uma coisa assim fantástica se pensarmos, né? Resolvemos ser mais humildes, resolvemos, digamos assim, abrir mão da possibilidade de fazer algo assim tecnicamente maravilhoso, tecnicamente dantesco, porque baseados também nas leituras das edições que já existem, a questão acaba, digamos assim, levando até para uma inelegibilidade forçada, para forçar a fazer as rimas, às vezes o sentido se perde. Então, resolvemos, assim, humildemente, manter pelo menos a experiência dos versos, porque existem também várias versões da Divina Comédia em prosa, né? Então, resolvemos que a nossa seria em versos e abrindo mão da rima. Levamos em consideração também a questão da tradução dos nomes, né? Então, muitos tradutores traduzem nomes próprios, nomes de cidades e tudo mais. Nós resolvemos deixar traduzido somente me lembra assim,
algumas cidades já são reconhecidamente traduzidas como Milão, Veneza, então tudo bem. Mas outros nomes de cidades menos conhecidos ou lugares que Dante cita, porque Dante também é uma geografia maravilhosa da península do seu tempo, e nem era Itália, né? Mas a gente vamos considerar a Itália. E uma coisa muito interessante politicamente falando, que Dante já em 1300, quando ele escreve a Divina Comédia, já está pensando numa unificação. Já está pensando que o imperador poderia fazer com que o país se unificasse, porque aconteceu só em 1860. Quer dizer, nós estamos falando de uma pessoa politicamente envolvida e com uma determinada visão do que poderia ser melhor para o país dele. Então, a questão dos nomes conservados e outra coisa que também nos norteou bastante foi a manutenção dos símiles. Né? Os símiles não são uma invenção dantesca, são uma figura que até já existia, essa figura comparativa, que não é uma metáfora, né, mas é uma comparação, que é mais elaborada. Dante elabora muito essa figura, porque ele está numa viagem que ninguém fez, nenhum de nós foi para o inferno. Então, o que ele quer do leitor? E ele é o narrador, né? Ele é o autor, ele é o personagem também. E o que ele quer que a gente entenda? É o que ele está vendo. Ele quer transmitir essa visão do que ele está vendo. Só que, como? Então, ele vai se valer de coisas que são corriqueiras, como um arco e flecha atirado, por exemplo, a rapidez da flecha que sai do arco, o olhar de quem não está enxergando na neblina, que parece o alfaiate enfiando a agulha. Então, nesses momentos em que há essas digressões, essas paradas para a explicação, muita gente passou por cima dessa tradução, não achou importante. Nós demos bastante importância a isso, e como em alguns momentos esses símbolos são muito elaborados e complicados, aí nós fizemos uma nota, porque realmente a nota nasce do nosso comprometimento com a leitura, né? Então, se a leitura não tinha ficado totalmente clara, a nota esclarece, como o professor bem falou, a nota ajuda a fazer um ping-pong, assim, voltar para o texto e ter um esclarecimento. Acho que basicamente é isso. Essa tradução foi realmente feita a 4 mãos, né? Com idas e voltas de revisões. É claro que a Letícia fez um trabalho magnífico depois, mas nossas leituras e nossos intercâmbios assim, a respeito do texto foram constantes, assim, não teve um momento em que a tradução tenha saído das 4 mãos. Então, nós estamos muito felizes de ter feito esse trabalho. Eu fico muito feliz de ter trabalhado com a Silvana e de estar aqui hoje com vocês, apresentando esse nosso trabalho. Eu muito feliz de estar com a minha amiga, não tem nada melhor que trabalhar com amigo, viu, gente? Então é bom demais. Professor, posso só completar uma coisinha? Tá? Por favor. Eu acho que é importante dizer assim, que quando a gente trabalha com Dante, e o que a gente fez é realmente entender a contemporaneidade desse autor, né? E que mesmo que a gente não saiba, a gente está bebendo da fonte. A todo momento existem referências a Dante. Esses dias, eu vou contar para vocês uma falha da minha personalidade de intelectual. Brincadeira, tá? Mas eu adoro série policial. E esses dias eu assisti um CSI que era do Dante, gente. Então, assim, eu falei, gente, eram todos as, né? Eu falei, olha aqui, né? Até onde chega essa questão, né? De ser
até onde ele vai, e sendo quem é. E eu acho que uma coisa muito importante é que, assim, a gente ouviu muito isso na sala de aula: Dante é difícil, professor, não é pra gente. Não, Dante só alguns podem comentar, só alguns podem ler, só alguns podem falar dele. Não, todo mundo pode ler, todo mundo pode comentar, todo mundo pode falar. Nós, enquanto estudiosas, né, engatinhando ainda, ouvimos muito. Quem são vocês para falar de Dante? Somos leitoras do poeta, somos estudiosas do poeta, somos pessoas que se dedicaram a isso e que, enquanto tal, apaixonadas por isso, a gente consegue ainda, pelo menos, despertar em alguns, pelo menos já fizemos com o leitor, professor Rampinelli, graças a Deus, o desejo da leitura. Então, isso para nós já é uma grande vantagem, né? A gente, às vezes, quando, sei lá, você vai no médico, na nutricionista, uma coisa assim, fala, o que você faz? Eu falo assim, você trabalha com o quê? Dante é muito difícil. Eu falo, não, você vai ler a nossa tradução, você vai achar que não é tão difícil assim. Pode ler. Então, eu acho que essa contemporaneidade de Dante, ela tem que ser exaltada, porque é difícil a gente lembrar de quantos outros conseguiram isso, né? E quando a gente fala realmente do poder da literatura enquanto transformadora do mundo, eu acho que mais do que Dante, difícil achar, né? Alguém que seja tão contundente nas suas colocações políticas. Em 2017, e aí eu encerro, né? Não sei, você vai ler o final do canto? Você vai ler? Tá. Em 2017, a Salgueiro fez um enredo, tá? E o nome desse enredo era Divina Comédia de Dante. Eles não ganharam, tá? Eles ficaram em segundo lugar. Mas o samba enredo dizia o seguinte: vou embarcar em ilusões, à loucura me entregar, prazer, sou poeta delirante, o amante na profana liberdade, devoto da infernal felicidade, quero o gosto, veneno do beijo. E o refrão dizia assim: vou me perder para te encontrar, enlouquecer, morrer de amar. Pra que juízo, amor? A noite é nossa, do jeito que o pecado gosta. Então, não sei se o pecado gosta, não, é terceiro lugar que eles pegaram. Não sei se o pecado gosta ou não, mas ele está aí apresentado para vocês. E o purgatório já está no forno, né, Letícia? E o Natal está chegando, né, gente? Olha, tem presente para todo mundo. Na Itália tem uma tradição de se dar livros de presente e livros recém-editados, que chama Strena de Natal. Então, olha aí, vamos reverberar. E o preço é promocional. Olha o preço promocional. Mas é interessante, não vou tomar muito tempo com vocês, mas um comentador que está um pouco fora assim, da linha dos grandes comentadores conhecidos é Antônio Gramsci. Tá? Gramsci, mesmo com toda digamos assim, a tradição das interpretações, ele faz uma interpretação do canto 10º que revela facetas que as pessoas ainda não tinham dado tanta importância à figura de Cavalcanti que aparece no canto 10º. Mas podemos conversar isso em outras ocasiões. Agora, sim, para encerrar, eu vou retomar um pouco a própria Divina Comédia, lembrando que estamos no inferno, e não, nós estamos no inferno mesmo, mas no momento do inferno ainda não temos assim a presença de Beatriz, mas a Divina Comédia como um todo foi idealizada para a Beatriz, né?
essa mulher que morre muito cedo e que não chega a ser a esposa de Dante, porque a esposa dele é a Gemma Donati, mas que é essa musa, essa mulher que o eleva como um amor de empiro, né, naquele tempo. Então, depois, no purgatório e no paraíso, vamos encontrar. Podem esperar que a gente está chegando, tá? Vão ser momentos inesquecíveis com Beatriz. E tem o Croce, né? Para introduzir o purgatório. Exatamente, na introdução do purgatório, já vamos apresentar um texto de Croce, Benedetto Croce, cuja obra está entrando agora em domínio público, né? Depois dos 70 anos. Bom, não vai dar assim para a gente se meter no inferno. A leitura de vocês, espero que vai levando ali para aquele fundo do inferno. E então nós vamos do canto terceiro, que apresenta a porta e aqueles primeiros momentos em que Dante ali está querendo saber tudo como o mestre Virgílio, nós chegamos ao fundo do inferno. O fundo do inferno, onde vamos ter Lúcifer, né? Que nesta no momento da Divina Comédia, Lúcifer está lá no fundo do inferno pertinho, depois que ele sai, em outras obras. Na Divina Comédia ele está lá, no âmbito do cócito, que é o quarto rio infernal, congelado, né? E é por ali que os dois, Virgílio morto e Dante vivo, vão sair do inferno, descendo. Nós estamos no fundo da terra ali. O inferno nasce da queda de Lúcifer no céu, faz esse funil. Quando eles chegam no final, eles vão descer pelas pernas de Lúcifer, que já estão subindo do outro lado. Só que isso só eles, né, gente? Porque do inferno ninguém sai, tá? Ou eles vai ter essa mágica, digamos assim, que vai levá-los para fora. Então, eu vou ler para vocês alguns versos finais do canto 34, porque é só o inferno que vai apresentar 34 cantos. As outras partes do purgatório e o paraíso vão se compor de 33. Então, somando 33, 33 e 34, chegamos ao 100, o número perfeito. Né? Eu estou na página 227 e eis que surge a noite agora, e agora daqui temos que partir. Nada mais nos resta ver. Virgílio é sempre aquele que dá aquele toque do que a gente tem que fazer, né? O guia, né? Ele está ainda guiando Dante nesse momento. Cingiu o colo do mestre ao seu comando, e ele, aguardando a ocasião e tempo, deixou que o monstro abrisse muito as asas. Claro que é Lúcifer, né? Agarrou-se então ao seu dorso emaranhado, e ao longo do enorme corpo foi escorregando por entre o denso pelo e o gelo próximo. Quando atingimos o ponto em que o fêmur articula-se ao osso ilíaco, pude sentir que o meu guia fazia um extremo, insano esforço. Para o lado dos pés voltou a cabeça e começou a subir, preso aos longos pelos. Pensei estar voltando às regiões do inferno, mas disse o mestre, ofegante de cansaço: segura-te bem, pois é por essa escada que convém abandonar este mal todo. Então, transpondo a fenda de um rochedo, fez-me descer e sentar à sua entrada, e se soltou de vez com um salto seguro. Os olhos levantei e cuidei em ver Lúcifer na mesma postura em que o deixara. Divisei-o, porém, de cabeça para baixo. O porquê de minha confusão não entenderia simplesmente, a quem não caberia saber qual o ponto da terra eu havia transposto. O mestre me disse: levanta logo, vamos. A estrada é longa e o caminho ingrato.
Já há mais de 1 hora o sol resplende. Não era um andar por uma sala de palácio, pois era o chão de uma viela apertada, uma galeria irregular, quase sem luz. Então logo me levantei e eu disse: mestre, antes que do abismo eu me aparte, solve-me as dúvidas em que me perco. O que é feito do gelo? E como eu vejo Lúcifer invertido? E como tão de repente, em dia alto se mudou a noite? E ele a mim: tu ainda pensas estar para além do centro, onde me agarrei aos pelos do verme nefando que perfura a terra. Ali te achava só enquanto iniciei a descer. Então logo me virei, transpuseste o ponto do centro universal que os pesos atraem. Chegaste agora ao hemisfério contraposto à terra habitada, com seus extremos, em cujo ponto central se operou o sacrifício do homem que viveu e morreu sem pecado. Agora tem os pés postos no pequeno círculo que é o lado oposto do fosso da Jureca, do lado que cai dia, quando de lá é noite. E aquele de cujos pelos me servi como escada, continua fincado na mesma posição. Quando ele caiu do céu aqui embaixo na terra, aquela que ali outrora se mostrava, submergiu no mar, retirando-se com extremo favor dele. Por isso ressurgiu então o atual hemisfério. E lá, quiçá, por fugir dele, deixou um fosso. A terra aqui do lado de cá aparece erguida. Este lugar dista tanto de Beelzebub, do inferno, quanto se estende o comprimento dessa gruta, não visível, mas que o murmurar revela. É de um arroio que, após transposta a fenda, por ele corroída na rocha, cai e corre com um declive suave ao longo do curso. O guia e eu, por aquela escura senda, entramos em busca do mundo luminoso, e sem mais repousar, fomos subir. Segui o mestre adiante e eu atrás dele, até que a abertura circular me mostrou, enfim, as belezas que o céu ostenta. E, então, saímos a rever as estrelas. Essa é a saída.